gotas de orvalho e lápis borracha. Olá, eu sou a Cristi do canal Ho'oponopono As Três Marias e hoje vamos aprender a combinar duas ferramentas de limpeza do Ho'oponopono, gotas de orvalho e lápis borracha. A gota de orvalho foi a primeira ferramenta que o Dr. Hew Len recebeu por inspiração divina, e ele ensinava que podia ser usada mentalmente em qualquer situação, apenas dizendo ou mentalizando a frase gotas de orvalho. Depois dessa ferramenta é que vieram as outras. Assim, as ferramentas recebidas por inspiração divina pelo Dr. Len foram sendo incorporadas à prática que ele ensinava como acionadores psicológicos para ajudar na limpeza de memórias negativas e purificação do inconsciente, conectando-nos mais facilmente com a divindade em nós, desbloqueando o fluxo das energias estancadas pelas crenças limitantes ou percepções incorretas, elevando assim as nossas vibrações e frequência energética. No livro Limite Zero, de Joe Vitale, o autor nos traz dois exemplos práticos, um deles vivido por ele próprio, no qual o próprio Joe Vitale utilizou a ferramenta lápis borracha, e o outro, o segundo exemplo, através do depoimento de uma participante de um seminário do Dr. Len, que combinou as duas ferramentas, gotas de orvalho e lápis borracha. Nós vamos ver cada um desses exemplos agora e depois faremos uma prática com as duas ferramentas combinadas. Vamos para o primeiro exemplo, trazido no livro Limite Zero. Então, como dissemos, este primeiro exemplo é do próprio Joe Vitale, que conta que quando participou de seu primeiro treinamento, aprendeu que podia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza, dando pancadinhas no objeto com a borracha. Então, ele deixou um exemplar de seu novo livro e colocou o lápis borracha sobre ele. Todos os dias, durante meses, sempre que ele passava pelo exemplar, dava pancadinhas com a borracha. Ele explica que esta técnica que ele usou foi um acionador psicológico que ajudou a purificar as memórias em torno do livro, que posteriormente veio a ser um best-seller instantâneo. O livro Limite Zero apresenta também outro exemplo, que é o segundo que veremos neste vídeo. Através do depoimento de uma participante de um dos cursos do Dr. Len. Ela conta que durante todo o fim de semana o Dr. Len ensinara as ferramentas de transformação que desafiam diretamente o intelectualismo. Sendo assim, ela conta que, sem esperar resultados, experimentou a técnica que havia aprendido. Pegou um lápis borracha e o levantou dizendo gotas de orvalho e deu pancadinhas nas 3 palavras que escrevera em um papel. Essas 3 palavras representavam para ela um problema pelo qual estava passando naquele momento. Eram elas: computador, filho e marido. E continuou, sem esperar nenhum resultado, levantando o seu lápis borracha, dizendo mentalmente gotas de orvalho e dando pancadinhas nestas 3 palavras escritas no papel: computador, filho, marido. E pensava: gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho, dando pancadinhas com o lápis borracha nas 3 palavras que havia escrito. Quando ela chegou em casa, veio a grande surpresa. Foi recebida pelo marido e pelo filho muito felizes, porque lhe haviam comprado um computador novo. Nesse momento, ela lembrou-se imediatamente que havia feito as 2 ferramentas combinadas, sem nenhuma pretensão ou expectativa. Ela havia usado gotas de orvalho junto com o lápis borracha
dando pancadinhas com o lápis borracha em cima das palavras nas quais ela precisava desbloquear as energias estancadas. Então, ela pensou: será que 30 anos de conflito com seu marido, com seu filho e precisando comprar um computador novo poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez? Ela ficou surpresa com a eficiência dessa técnica e descobriu que, apesar de seu ceticismo, ela havia conseguido desbloquear as energias estancadas. Agora que nós já vimos os 2 exemplos apresentados no livro Limite Zero, o primeiro deles usando apenas o lápis borracha e o segundo combinando essa ferramenta do lápis borracha com a primeira ferramenta recebida por inspiração divina pelo Dr. Len, as gotas de orvalho. Vamos agora fazer um exemplo prático usando essas 2 ferramentas, gotas de orvalho e lápis borracha, lembrando que elas podem ser usadas separadamente ou combinadas. Tudo vai depender da sua intuição. Lembramos também que as ferramentas do Ho'oponopono não são mágicas, mas, como já vimos, funcionam como acionadores psicológicos na limpeza de memórias e percepções incorretas do nosso subconsciente. Neste vídeo nós faremos a prática das 2 ferramentas combinadas, a gotas de orvalho e o lápis borracha. Porém, se você quiser usá-las separadas, temos em vídeos separados numa playlist criada para as ferramentas do Ho'oponopono, que você pode ouvir e fazer a prática sempre que quiser. Para a prática de hoje, você pode usar um lápis borracha, mas se você não tiver, não precisa. Você pode fazer tudo mentalmente, apenas imaginando o lápis borracha, as gotas de orvalho, tudo mentalmente. Agora vamos começar a prática. Pegue o seu lápis borracha fisicamente ou mentalmente e levante-o mentalizando gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Agora escreva num papel, também fisicamente ou mentalmente, as palavras que estão preocupando a sua tranquilidade e dê pancadinhas com a borracha sobre as palavras, mentalizando gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Divindade, limpe em mim as memórias indesejadas ou percepções incorretas que estão causando esta situação. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal. Agradecemos muito o seu comentário e, se puder, deixe um like. Muito obrigada.